Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Se você está ouvindo esse programa pela primeira vez, saiba que ele é parte de um curso de estudo de todos os livros da Bíblia e já estudamos 65 dos 66 livros que a compõem. Hoje comentaremos sobre o último e talvez o mais difícil dos seus livros, que é o Apocalipse. E você é nosso convidado. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Observe, a revelação no singular. Esta revelação foi dada ao apóstolo João quando ele estava na ilha de Patmos e significada para João por um anjo. Quando falamos a palavra significada, nos referimos a signos, porque a mensagem da revelação de Jesus Cristo dada a João é uma mensagem para o povo de Deus em linguagem de sinais ou signos. É uma mensagem dada ao povo de Deus em códigos, e a única maneira do povo de Deus compreender essa mensagem é por meio de chaves que desvendam estes códigos. Já falamos sobre algumas dessas chaves e hoje falaremos sobre outras. Logo de início, quero dizer que nosso objetivo é fazer apenas uma introdução ao livro de Apocalipse no curto espaço de tempo que temos, um total de 7 programas. Futuramente faremos outro tipo de estudo mais analítico. O tipo de estudo que estamos fazendo agora é introdutório e oferece uma visão geral de cada livro da Bíblia, procurando mostrar como cada um deles se encaixa num todo. Esse estudo do Apocalipse visa dar uma visão geral deste livro e também mostrar como ele se encaixa com os outros 65 livros da Bíblia. No programa passado comentamos que a Bíblia começa com uma revelação sobre a qual não teríamos nenhuma informação se Deus não nos tivesse revelado. A palavra revelação tem o mesmo significado da palavra grega apocalipse, que significa remover o véu. A ideia é que existe uma verdade por trás do véu que você jamais descobriria se Deus não o removesse e não a revelasse. A primeira verdade que a Bíblia revela é referente à criação, ao começo de tudo. Como tudo começou, a Bíblia termina removendo outro véu e revelando outra verdade, a do futuro. Como tudo vai acabar? O que vai acontecer no fim de tudo? Sem uma revelação de Deus, jamais poderíamos saber a resposta. A frase "Eu sou o Alfa e o Ômega" aparece várias vezes no último livro da Bíblia. Seria a mesma coisa que dizer "Eu sou o A e o Z". A primeira letra do alfabeto grego é o Alfa e a última o Ômega. Portanto, dizer "Eu sou o Alfa e o Ômega" é a mesma coisa que dizer "Eu sou o início e o fim". Iniciamos nosso curso com o livro de Gênesis, que significa começo, e estamos no fim do nosso curso com o último livro da Bíblia. Neste livro temos a revelação do único, Jesus Cristo, que é o começo e o fim, que era e é e sempre será o eterno Cristo. A revelação do começo e do fim está ilustrada para nós no 4º capítulo do Apocalipse. Entendê-la é uma das chaves para decodificar a mensagem deste livro. O livro do Apocalipse foi escrito numa linguagem de sinais, os símbolos. Quando estudamos os ensinos de Jesus, aprendemos sobre as parábolas, palavra composta por 2 palavras gregas, balu, que significa jogar, e para, que significa ao lado de. A parábola é uma história ou ilustração jogada ao lado de uma verdade que tentamos ensinar. O que é um símbolo? Novamente vamos nos remeter ao grego para entender. Esta palavra também é composta pela palavra balo, que significa jogar. Só que agora vem acompanhada por um símbolo que significa do outro lado. Com o símbolo você tem uma ilustração ou uma história jogada do outro lado, com o objetivo de fazer você entender a verdade que está sendo ilustrada ou ensinada. O autor vai jogar estas ilustrações na nossa frente, diante das nossas mentes, para ilustrar uma verdade. O Apocalipse é um livro cheio de símbolos, verdades e ilustrações jogados diante das nossas mentes
porque o seu objetivo é revelar Jesus Cristo como ele era, como ele é e como ele sempre será. A primeira chave que mencionamos é o Espírito Santo. Não conseguimos entender nenhuma verdade espiritual sem o Espírito Santo. Isso é particularmente verdadeiro em relação ao livro do Apocalipse. Não conseguiremos entender a revelação do futuro sem a chave mestre, ou o Espírito Santo. De acordo com Jesus, a principal função do Espírito Santo é nos revelar as verdades espirituais referente ao que está para acontecer. João 16. Por isso, no que concerne ao futuro e aos fatos espirituais que ainda não se cumpriram, precisamos da chave mestra, o Espírito Santo. Com a chave mestra, o Espírito Santo, a próxima coisa que precisamos é perceber que todos os símbolos do Apocalipse são símbolos bíblicos. A chave para entender estes símbolos bíblicos é buscar outras ocorrências dele nas Escrituras. Se entendermos os significados destes símbolos em outras passagens da Bíblia, as chances de entendermos o significado deles no livro do Apocalipse serão bem maiores. Tendo isto em mente, comentaremos sobre o tema do Apocalipse e o começo e o fim. O sumo sacerdote no tabernáculo, no deserto e no templo de Salomão usava a estola sacerdotal, bordada com pedras que representavam as tribos de Israel. Essa ilustração está registrada no capítulo 4 do Apocalipse. Quando a porta do céu se abriu, foi visto um trono, e sobre ele alguém sentado com aspecto semelhante às pedras jaspe e sardônio. Também havia um arco-íris ao redor do trono, como uma esmeralda. Estas pedras preciosas eram joias que representavam as 12 tribos de Israel. Cada nome de tribo possui um significado, e a primeira joia representava a tribo de Ruben. A primeira tribo, que significava veja, meu filho. A última das 12 tribos era Benjamim, que significa o filho da minha mão direita. A esmeralda representava a tribo de Judá, que significa louvor. Portanto, no capítulo 4 do Apocalipse, na visão do céu e do trono, nesta linguagem de sinais, a mensagem era: veja, meu filho, o filho da minha mão direita, louvai-o. Nos capítulos 4 e 5 observamos um louvor e uma adoração muito bonitos, e que Deus, o Pai, transfere o centro da adoração no céu dele para seu filho, o Cordeiro, com a aparência de ter sido sacrificado. Deus está dizendo: adorem meu filho por causa do que ele foi, do que ele é e do que ele sempre será. Adorem meu filho. Estou explicando isso para mostrar que os símbolos do Apocalipse são símbolos bíblicos e que é importante conhecer o significado destes símbolos bíblicos. Volte para o capítulo 28 de Êxodo e leia a descrição da estola sacerdotal. Aí você poderá entender o que estes símbolos bíblicos significam quando ler o Apocalipse. Estas pedras preciosas mencionadas junto com aquele que está sentado no trono no céu são símbolos bíblicos. Como todos esses símbolos são bíblicos, você pode ver por que os livros da Bíblia foram organizados da forma que o livro de Apocalipse ficasse por último. O pré-requisito para compreender o Apocalipse é entender os outros 65 livros da Bíblia. É por isso que fico espantado quando um recém-convertido diz que o primeiro livro da Bíblia que ele quer ler é o Apocalipse. Geralmente eles acabam não entendendo nada, e dá para saber por quê, né? Isso acontece não só porque esses símbolos são criptográficos, mas também porque o pré-requisito básico para entendê-los é entender toda a Bíblia. Por isso acho que a posição do livro do Apocalipse na Bíblia é a mais apropriada. Eu gostaria de exemplificar esta chave usando outros símbolos. Observe, por exemplo, os seguintes versículos: Apocalipse 1:4, 4:5 e Apocalipse 5 e 6, que mencionam os 7 Espíritos de Deus. Diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O que são os 7 Espíritos de Deus? Você já tinha ouvido falar dos 7 Espíritos de Deus? Aquelas pessoas que estudam os números na Bíblia afirmam que o número 7 significa perfeição ou plenitude. Isso sugere que os 7 Espíritos de Deus são a expressão perfeita de Deus.
Entretanto, muitos estudiosos acreditam que a expressão os 7 Espíritos de Deus nos remete às profecias de Isaías. Em Isaías 11, versículos 1 e 2, o príncipe dos profetas apresenta a profecia dos 7 Espíritos de Deus, cumprida pelo apóstolo João no Apocalipse. Um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. 1. O Espírito que dá sabedoria. Aí temos o 2. O entendimento. 3. O Espírito que traz conselho. 4. E poder. 5. O Espírito que dá conhecimento. 6. E temor do Senhor. Com estes são 7. Isaías estava falando que o Messias viria e quando ele viesse seria a expressão completa de Deus, que na sua essência é um Espírito. De acordo com Isaías, Jesus Cristo exemplificaria esse perfil de 7 características de uma vida que é verdadeiramente cheia do Espírito e controlado por ele. Vocês já sabem que gosto de encerrar nossa aula lançando um desafio. Como o nosso tempo hoje já acabou, deixo com vocês o seguinte desafio. Na sua opinião, o que é um crente cheio do Espírito? O que é um pastor cheio do Espírito? Muitas pessoas responderiam minha pergunta dizendo que uma pessoa cheia do Espírito é aquela que talvez fale em línguas. Para mim, uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito ou controlada pelo Espírito é aquela pessoa que, pela graça de Deus, demonstra estas 7 manifestações espirituais, descritas no Apocalipse pelo apóstolo João e pelo profeta Isaías, no capítulo 11 de sua profecia, como os 7 Espíritos de Deus. A descrição perfeita destes 7 Espíritos, como Isaías profetizou, é a vida de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo ordenou, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, ele estava falando sobre sermos iguais a Cristo. Por causa de alguns excessos, muitos seguidores de Cristo têm medo de ser crentes cheios do Espírito. Mas vocês acham que alguém deveria se sentir intimidado de manifestar estas 7 qualidades espirituais descritas pelo apóstolo João e pelo profeta Isaías? Então, o desafio é exatamente esse. Descubra exatamente o que é ser cheio do Espírito Santo. Você não gostaria de ser como Jesus Cristo? Você não acha que todos nós devemos procurar ser como Cristo? É que possamos ser verdadeiros imitadores do Senhor Jesus Cristo. E assim vamos ter uma vida vitoriosa cada dia da nossa existência. Meu desejo é que Deus possa lhe abençoar grandemente, principalmente que possamos estar preparados para o grande dia da volta do Senhor Jesus. Pense nisso e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.